A vida é marcada por momentos de grandes vitórias e derrotas, mas poucos relatos bíblicos ilustram de forma tão profunda o sofrimento humano e o mistério da justiça divina quanto a história de Jó. Em uma virada trágica do destino, ele, que possuía riquezas incomparáveis, uma família abençoada e uma vida repleta de favores, viu tudo isso ser tomado de forma abrupta. Seus bens, seus filhos, e até mesmo sua saúde desapareceram em um único dia, deixando-o em uma situação de dor inimaginável. Mas o mais profundo dessa narrativa não é apenas o sofrimento de um homem, mas a reflexão sobre a natureza de Deus, seu julgamento e a verdadeira fé em meio à adversidade. A história de Jó nos provoca a questionar: como reagimos quando tudo nos é tirado? Será que ainda conseguimos confiar em Deus, mesmo quando não compreendemos os motivos de tanto sofrimento? O julgamento de Deus e a jornada de Jó revelam uma mensagem poderosa sobre o sofrimento humano, a esperança e a restauração que só Deus pode oferecer. Você sabe o que significa ter tudo e perder tudo em um dia? Eu faço, eu sou, trabalho, e essa é a minha história. Eu era o homem mais rico entre todos no leste que vivia na terra de Uz. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelôs, 500 juntas de bois, 500 jumentos e servos para comandar. Eu também fui abençoado com 7 filhos e 3 filhas. Eu temia a Deus e evitava o mal. Quando meus filhos faziam festas em suas casas e convidavam suas irmãs para comer e beber com eles, certifiquei-me de que estavam purificados de manhã cedo. Eu sacrificava um holocausto por cada um deles, pensando que talvez meus filhos tivessem pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Em um dia específico, enquanto meus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro até mim e disse que os bois estavam arando e os burros pastando nas proximidades, quando os sabeus atacaram e os levaram. Eles mataram os servos, e eu fui o único a escapar para te contar. Enquanto ele ainda estava falando, outro mensageiro veio e disse que o fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e eu fui o único a escapar para te contar. Enquanto ele ainda falava, outro mensageiro veio e disse que os caldeus formaram 3 grupos de ataque, atacaram os camelôs e os levaram. Eles mataram os servos, e eu fui o único a escapar para te contar. Ainda outro mensageiro veio e disse que seus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um poderoso vento do deserto soprou, golpeando os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre eles, e todos estavam mortos. Eu fui o único a escapar para contar a você. Eu estava quebrado e descrente. Rasguei meu manto, raspando minha cabeça, e caí no chão, gemendo e sofrendo. O maior medo que eu temia se materializou. Peguei um pedaço de barro quebrado e me raspei com ele. Enquanto estava sentado entre as cinzas, minha própria esposa me disse: "Você ainda mantém sua integridade? Maldiçoe a Deus e morra." Esses foram as palavras dela. Eu retruquei: "Você está falando como uma mulher tola. Aceitaremos o bem de Deus e não o mal. Em tudo isso, não culpei a Deus. Não pequei no que disse." Quando meus amigos Elifaz, Bildade e Zofar ouviram sobre todas as minhas tribulações, eles deixaram suas casas e se reuniram para me confortar e mostrar solidariedade. Os 3 eram mais velhos que eu. Quando me viram de longe, mal conseguiam me reconhecer. Começaram a chorar alto, rasgaram suas vestes e jogaram poeira sobre suas cabeças. Então, sentaram-se no chão comigo por 7 dias e 7 noites, e ninguém disse uma palavra, pois viram o quanto eu estava sofrendo. Abri minha boca e amaldiçoei o dia do meu nascimento. Exclamei: "Que o dia do meu nascimento pereça e a noite em que se disse que um menino seria concebido. Que esse dia se transforme em escuridão. Que Deus lá em cima não se importe com isso, que nenhuma luz brilhe sobre ele." Eu comecei a questionar tudo. Porque a vida é dada àqueles que estão na miséria, aqueles com alma amarga, que anseiam pela morte e não a encontram. Outros procuram tesouros ocultos, cheios de alegria e regozijo, quando chegam ao túmulo.
Porque a vida é dada a um homem cujo caminho está escondido, a quem Deus escolheu, cercado. Minha alimentação diária virou angústia. Meus gemidos derramavam como água. O que eu temia que viesse sobre mim, aconteceu. Não tenho paz, não tenho quietude, não tenho descanso, apenas turbulência. Meu espírito foi quebrado, meus dias foram encurtados, o túmulo me esperava. Zombadores me cercaram, meus olhos tiveram que suportar a hostilidade deles. Eu clamei: me dê, ó Deus, a promessa que você exige de quem mais pode colocar segurança para mim. Meus olhos cresceram turvos de tristeza, meu corpo era como uma sombra. Eu disse: meus dias são poucos, meus planos foram quebrados. Meus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, me confortaram como todos os amigos. Eles queriam me fortalecer em meu sofrimento, mas também deram sua opinião sobre o motivo da minha dor. Eles acreditavam que eu estava sofrendo porque fiz algo errado e me encorajaram a admitir meu erro e me arrepender para que Deus me abençoasse novamente. Elifaz concluiu que minha dor devia ser devido a algum pecado que cometi, então sugeriu que eu procurasse o favor de Deus. Bildade e Zofar concordaram que eu devia ter cometido algum mal para provocar a justiça de Deus e argumentaram que eu deveria exibir um comportamento mais inocente. Bildade assumiu que meus filhos haviam trazido a morte sobre si mesmos. Zofar respondeu, dizendo que todas essas palavras ficam sem resposta. Será que o falador será justificado? Será que o silêncio de suas palavras vazias será repreendido? Será que você se defenderá de Deus? Será que você justificará sua justiça para justificar os ímpios? Eu clamei: ó, como eu gostaria que Deus falasse, que Ele abrisse os lábios contra você e revelasse os segredos da sabedoria, pois a sabedoria tem 2 lados, e eu não sei nada. Se você se dedicar ao Senhor e estender suas mãos para Ele, se guardar o pecado que está em suas mãos e não deixar o mal habitar em sua tenda, então você ficará livre de culpa e o Senhor levantará o seu rosto e você permanecerá firme e sem medo. Eles presumiram que meus problemas eram um sinal do julgamento de Deus, mas eu temia a Deus e evitava o mal. Eu cresci cansado deles e disse: sem dúvida, vocês são as únicas pessoas que entendem, e a sabedoria morrerá com vocês. Eu também tenho uma mente, a qual não sou inferior. Eu me tornei motivo de chacota para meus amigos, embora eu tenha clamado a Deus e Ele tenha respondido. Em um dia específico, enquanto meus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro até mim e disse que os bois estavam arando e os burros pastando nas proximidades, quando os sabeus atacaram e os levaram. Eles mataram os servos, e eu fui o único a escapar para te contar. Enquanto ele ainda estava falando, outro mensageiro veio e disse que o fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e eu fui o único a escapar para te contar. Enquanto ele ainda falava, outro mensageiro veio e disse que os caldeus formaram 3 grupos de ataque, atacaram os camelons e os levaram. Eles mataram os servos, e eu fui o único a escapar para te contar. Ainda outro mensageiro veio e disse que seus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um poderoso vento do deserto soprou, golpeando os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre eles, e todos estavam mortos. Eu fui o único a escapar para contar a você. Eu estava quebrado e descrente. Rasguei meu manto, raspando minha cabeça, e caí no chão, gemendo e sofrendo. O maior medo que eu temia se materializou. Peguei um pedaço de barro quebrado e me raspei com ele. Enquanto estava sentado entre as cinzas, minha própria esposa me disse: você ainda mantém sua integridade? Maldiçoe a Deus e morra. Esses foram as palavras dela. Eu retruquei: você está falando como uma mulher tola. Aceitaremos o bem de Deus e não o mal. Em tudo isso, não culpei a Deus. Não pequei no que disse. Quando meus amigos Elifaz, Bildade e Zofar ouviram sobre todas as minhas tribulações, eles deixaram suas casas e se reuniram para me confortar e mostrar solidariedade. Os 3 eram mais velhos que eu.
Quando me viram de longe, mal conseguiam me reconhecer. Começaram a chorar alto, rasgaram suas vestes e jogaram poeira sobre suas cabeças. Então, sentaram-se no chão comigo por 7 dias e 7 noites, e ninguém disse uma palavra, pois viram o quanto eu estava sofrendo. Abri minha boca e amaldiçoei o dia do meu nascimento. Exclamei: que o dia do meu nascimento pereça e a noite em que se disse que um menino seria concebido. Que esse dia se transforme em escuridão. Que Deus lá em cima não se importe com isso, que nenhuma luz brilhe sobre ele. Eu comecei a questionar tudo. Porque a vida é dada àqueles que estão na miséria, aqueles com alma amarga, que anseiam pela morte e não a encontram. Outros procuram tesouros ocultos, cheios de alegria e regozijo, quando chegam ao túmulo. Porque a vida é dada a um homem cujo caminho está escondido, a quem Deus escolheu, cercado. Minha alimentação diária virou angústia. Meus gemidos derramavam como água. O que eu temia que viesse sobre mim, aconteceu. Não tenho paz, não tenho quietude, não tenho descanso, apenas turbulência. Meu espírito foi quebrado, meus dias foram encurtados, o túmulo me esperava. Zombadores me cercaram, meus olhos tiveram que suportar a hostilidade deles. Eu clamei: me dê, ó Deus, a promessa que você exige de quem mais pode colocar segurança para mim. Meus olhos cresceram turvos de tristeza, meu corpo era como uma sombra. Eu disse: meus dias são poucos, meus planos foram quebrados. Meus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, me confortaram como todos os amigos. Eles queriam me fortalecer em meu sofrimento, mas também deram sua opinião sobre o motivo da minha dor. Eles acreditavam que eu estava sofrendo porque fiz algo errado e me encorajaram a admitir meu erro e me arrepender para que Deus me abençoasse novamente. Elifaz concluiu que minha dor devia ser devido a algum pecado que cometi, então sugeriu que eu procurasse o favor de Deus. Bildade e Zofar concordaram que eu devia ter cometido algum mal para provocar a justiça de Deus e argumentaram que eu deveria exibir um comportamento mais inocente. Bildade assumiu que meus filhos haviam trazido a morte sobre si mesmos. Zofar respondeu, dizendo que todas essas palavras ficam sem resposta. Será que o falador será justificado? Será que o silêncio de suas palavras vazias será repreendido? Será que você se defenderá de Deus? Será que você justificará sua justiça para justificar os ímpios? Eu clamei: ó, como eu gostaria que Deus falasse, que ele abrisse os lábios contra você e revelasse os segredos da sabedoria, pois a sabedoria tem 2 lados, e eu não sei nada. Se você se dedicar ao Senhor e estender suas mãos para Ele, se guardar o pecado que está em suas mãos e não deixar o mal habitar em sua tenda, então você ficará livre de culpa e o Senhor levantará o seu rosto e você permanecerá firme e sem medo. Eles presumiram que meus problemas eram um sinal do julgamento de Deus, mas eu temia a Deus e evitava o mal. Eu cresci cansado deles e disse: sem dúvida, vocês são as únicas pessoas que entendem, e a sabedoria morrerá com vocês. Eu também tenho uma mente, a qual não sou inferior. Eu me tornei motivo de chacota para meus amigos, embora eu tenha clamado a Deus e Ele tenha respondido. Agora, o Senhor intervém. Quando finalmente consegui falar com Ele, as coisas não foram como eu planejei. Durante meus discursos, eu pedi a Deus para falar comigo, e Ele me respondeu. O Senhor disse: quem é esse que obscurece meus planos com palavras sem conhecimento? Sinta-se como um homem. Eu vou questioná-lo, e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Diga-me, se você entende. Eu respondi: eu sou indigno, como posso responder a você? Eu coloquei minha mão na boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta, 2 vezes, mas não direi mais. O Senhor falou mais uma vez e disse: você fará desacreditar minha justiça? Você condenará a mim para justificar a si mesmo. Após essas palavras, o Senhor me deu a oportunidade de demonstrar a minha fé, me restaurou e me deu o dobro do que eu tinha antes.
A história de Jó nos ensina a confiar em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, pois Ele tem o controle de tudo.